E aí, galerinha, olha aqui, ó, chegando para nosso momento de revisão. Essa é a nossa aula 12.2, tudo bem? Nessa aula, nós estávamos falando sobre a projeção da professora Tabita, vocês viram, né? Ó, nessa aula, nós falamos sobre os vírus, correto? Nós falamos dessas principais características dos vírus e falamos por que eles não são, professora, considerados seres vivos e por que alguns consideram como sim, né? Porque essa discussão. Então, olha lá no quadro. Vírus, tá bom? Aí, quando a gente fala de vírus, a gente falou dos tipos de vírus. Por que existe essa classificação? Porque os vírus, eles podem ser de DNA, podem ser de RNA. E também a forma com que eles podem ser transmitidos, eles podem ser arbovírus, né? Eles podem ser e também nós falamos do vírus que tem os dois materiais genéticos, não foi? O citomegalovírus é o único vírus, é o único agente infeccioso que detém tanto o DNA quanto o RNA. Os demais são ou de DNA ou de RNA. Belezinha? E aí, vamos ver se vai... pronto. Ó, então, nós vemos a classificação dos adenovírus, dos retrovírus, dos arbovírus, dos bacteriófagos e também dos micovírus. Então, de cima para baixo aqui, nós temos os adenovírus, que são vírus de DNA. Retrovírus, vírus de RNA. Arbovírus são aqueles que são transmitidos pela presença de um agente, né, ali que vai ser o transmissor, que é pode ser um mosquito, né? Então são os insetos. E nós temos os bacteriófagos. Os bacteriófagos são quem, professora? São aqueles que só infectam bactérias. Você não vai encontrar um bacteriófago infectando outro tipo de ser vivo, somente as bactérias, tudo bem? E nós temos também, foram identificados os microvírus. Os microvírus também infectam somente fungos. Tudo bem? Nessa aula nós falamos também que, de acordo... Deixa eu vir para cá, eu estava indo para longe. De acordo com os estudos, né? O que se tem de conhecimento dos vírus? Constituição. Eles são acelulares, não têm células, tudo bem? Não possuem células. São acelulares. São parasitas intracelulares, ou seja, precisam estar dentro de uma unidade celular, independente de que organismo seja, ser humano, uma planta, um fungo, uma bactéria, tá bom? E eles apresentam um envelope, uma cápsula, o envelope pode estar presente ou ausente, mas a cápsula proteica tem que estar presente em todos. E esse envelope pode ter constituição de proteína, de carboidratos, de lipídios, mas abaixo desse envelope vai ter a cápsula proteica abrigando o material genético que pode ser de DNA ou RNA, certo? E aí a gente viu várias doenças, né, que são ocasionadas por esses agentes infecciosos, rubéola, varíola, a gente falou da dengue, então cada um deles vai ter sua especificidade, chikungunya, né? Mas o que é importante dizer que para os que não o consideram como ser vivo, é justamente nesse ponto aqui, porque eles não apresentam metabolismo próprio. Não, professora? Mas você está falando que iniciou a aula, né? A aula conteúdo, que eles precisam de energia, então precisam de uma atividade metabólica. Exatamente. Eles vão infectar um ser vivo que possui célula, e aí ao entrar nessa célula ele consegue fazer sua replicação, e aí ele utiliza a engenharia daquele organismo para se manter vivo e fazer a sua replicação e originar novos, né, vírus, tá bom? Ou novas cargas virais, certo? Deixa eu ver se tem... tá. E alguns que consideram como sim, que eles têm que ser considerados como seres vivos, justamente eles batem nessa tecla que eles se autoduplicam, eles se replicam. Então, eles podem sofrer adaptações, evoluções, modificações aí. E exatamente os vírus sofrem mutações também como seres vivos.
tá bom? Então há essa discussão, mas devido a essa ausência de metabolismo próprio, eles não são classificados como a maioria não considera. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, agora vocês vão ficar aí com a atividade de sala de vocês e eu te encontro já já, tá bom? Só um tempinho de vocês conhecerem as questões e responderem. Tchau! Prontinho! Já estão conhecedores das questões, já verificaram que tem questões abertas, questões fechadas, né? E aí eu estou sempre falando que eu estou defendendo as questões subjetivas, ou seja, as questões abertas. Por que, professora, a senhora fica defendendo? Quando eu estou fazendo uma questão ali, não tenho ideia daquela pergunta, não sei a resposta daquela pergunta. E fica difícil. Realmente. Fica difícil quando você não estudou nada ou você não prestou atenção em nada, mas é muito difícil, né? Passar pelas aulas sem ter o mínimo de compreensão daquilo que está sendo falado. Então, na questão subjetiva, você tem a possibilidade, sim, de discorrer sobre aquele assunto, tentar trazer algumas informações que foram vistas durante a aula, ou de uma reportagem que você viu. Você pode dar essa incrementada na questão. E aí o professor vai estar fazendo essas correções com aquelas palavras-chave que precisavam estar aparecendo ali, mas que você contextualizou muito melhor. Então tem como você alcançar uma pontuação ali de forma mais tranquila. Eu vejo desse jeito. Mas aqueles alunos, não, professor, eu prefiro que tenha lá as respostas, que eu vou ali e digo, não, eu acho que eu estou lembrando disso aqui, eu vou marcar. Porém, que se você marcar a resposta errada, já era. Né? Tá? Marcou errada, se era B, você marcou a E, tá errado e não tem o que questionar, tá? Marcou errado, né? Vamos lá, então, conhecer a nossa questão de número 1, tirando todas as dúvidas dos nossos queridos alunos. No quadro questão número 1 diz o seguinte: os vírus são seres acelulares, muito simples e pequenos, medindo aí menos de 0,2 micrômetros, formados basicamente por uma cápsula de proteína envolvendo material genético. Sua classificação mais comum baseia-se no material genético presente. Qual é o tipo de material genético presente? E o tipo de ser que vai parasitar. Tá bom? Então, a classificação dele está baseada basicamente nisso. O que está presente nele? É DNA ou é RNA? E o que ele parasita? É bactéria? É um fungo? É um vegetal? Né? Quais podem ser os tipos de vírus? Opa, eu pensei que tivesse alternativa, pessoal. Ok, então quais são os tipos de vírus? É exatamente o que a gente viu ali na revisão, né? Vírus de adenovírus, que são os de DNA. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Então, os eu quero azul. São os de DNA. Os retrovírus são os de RNA. Ok? Os arbovírus são aqueles que precisam, né, de ser transmitido por insetos. E os bacteriófagos, que vão estar parasitando quem? As bactérias. E os micovírus, que vão agir sobre os fungos. É quando se descobriu aí essa micologia, né? Que trabalha com a ação desses vírus. Tudo bem? Podemos seguir? Ok. Questão de número 2. Os vírus não se apresentam inclusos em nenhum dos reinos de seres vivos. Nenhum dos reinos. Quais mesmos, professora? Reino Monera, reino protista, reino plantae, ou reino fungi, reino plantae e reino animalia. Eles não estão em nenhum deles. Por quê? A teoria básica da vida, a teoria celular, diz que todo ser vivo é constituído por célula. Ponto. Os vírus têm célula? Não, professora, são acelulares. Então, acabou.
Então, eles não estão presentes em nenhum dos 5 reinos dos seres vivos pelo fato de serem acelulares. E segundo a teoria celular, já estava, né? Todo ser vivo tem célula. Este fato impossibilita os mesmos de realizarem suas atividades metabólicas. Então, é dentro dessa unidade morfofisiológica da vida, ou seja, a célula, que ocorrem as reações metabólicas, tá? Fotossíntese, quimiossíntese, respiração, certo? Sem estarem no interior de uma célula. Então, se eles não têm células, eles não conseguem fazer essa via metabólica. Porém, eles conseguem utilizar a engenharia, né, de um organismo vivo para fazer isso. Em consideração ao apresentado acima, eles são chamados de quê, gente? Parasitas intercelulares obrigatórios. Professora, eu marquei a letra A. Eu tenho certeza que está certa. Presta atenção. Você tem que prestar muita atenção, né, nas questões que são objetivas, galera. Porque uma palavrazinha pode mudar toda a contextualização da sua resposta. Aí a professora, eu tenho certeza, a senhora falou lá na aula que eram parasitas intercelulares obrigatórios. Não, eu falei parasitas o quê? Não eram intercelulares. Por quê? Intercelulares é entre uma célula e outra. Eles não estão entre células, tá? B, organismos metabolicamente ativos. Mas, professora, já está falando que eles não têm atividade metabólica, então... Aliás, organismo Opa, agora fui eu, né? Organismos metabolicamente inativos. Olha, presta atenção. Os vírus, para atividade eles não apresentam via metabólica, mas eles conseguem estar na sua forma cristalizada. Talvez tenha sido alguma pergunta de vocês aí, né? Alguém tenha se questionado. Professora, mas e quando eles não estão dentro de uma célula viva, o que eles estão fazendo? Como é que eles estão? Estão mortos? Se eles estivessem mortos, eles não iriam parasitar nenhum outro ser, né? Então, eles estão na forma inativa, na forma de cristais, tá? Mas vamos ver aqui a letra C. São inquilinos intercelulares. A gente já viu que essa palavra intercelulares não existe aqui nos vírus. São bacteriófagos? São chamados de bacteriófagos? Não. Aí é uma terminologia apenas para um grupo, uma classificação de vírus, que são os vírus que parasitam bactérias. Então, não. E parasitas intracelulares obrigatórios. Ok, muito obrigada. Então, essa aí é a nossa resposta. A letra B, que poderia provocar alguma atividade, organismos metabolicamente inativos. Então, eles vão estar na sua forma cristalizadas, mas como se tivessem amortecidos, ou adormecidos, tá? Então, a nossa alternativa, o nosso gabarito é letra E, parasitas intra. Eles precisam estar na parte Eles precisam estar na parte interna de uma célula, tá bom? Dentro da célula para apresentar uma atividade metabólica. E eles não apresentam, eles utilizam a engenharia, né? Ou seja, o metabolismo de um ser vivo. Eles não vão apresentar de forma nenhuma processo metabólico, tá bom? Questão de número 3. Os vírus são seres que parasitam fungos, bactérias, plantas e animais. Provocam diversas doenças, onde muitas ainda sem cura. Das doenças citadas abaixo, qual alternativa contém somente doenças virais? Ou seja, vamos lá, letra A, provocadas por vírus, né? A, tétano, AIDS, sífilis e leishmaniose. Então, aqui nessa alternativa, nós temos o tétano, é uma doença bacteriana, né? Aquela lá que gosta de ambientes oxidados, ou seja, com ausência de ambientes anaeróbios, né? Que nós já vimos esse conceito, que é a ausência de oxigênio. Aí nós temos leishmaniose também, que é um protozoário, né? Então, já descartamos aqui. Aí nós temos a letra B, gripe, dengue, AIDS e malária. Malária também é provocada por um protozoário e é daquele grupo lá que não, os esporozoários que a gente viu nas aulas anteriores, né? Que não apresentam estruturas de locomoção, tá? C, febre amarela, dengue, AIDS e botulismo.
o botulismo também não está entrando aí dentro desse grupo, né? Viral. Herpes genital, condiloma acumulado e raiva. Professora, justamente as questões que a gente colocou ali, as doenças que a gente comentou, né, professora? Será que tá certo? Vamos ver aí. Cachumba, rubéola, catapora e tétano. Tétano apareceu aqui de novo e não é viral, é bacteriano, né? Então, nós temos a nossa alternativa ali, gabarito letra D, herpes genital, condiloma acumulado, que é o HPV, e a raiva, tá bom? Que é a hidrofobia. Tudo bem? Vamos para a nossa quarta questão. Em relação aos vírus, marque a alternativa correta. Letra A. O material genético é sempre de DNA. Poxa, professora, tá bem claro para nós, né, durante a explicação de que os vírus, eles têm uma classificação e uma das bases dessa classificação é o tipo, o que ele tem de material genético. Então, não pode ser sempre de DNA, né? B. Vírus são agentes causadores de doenças somente em seres humanos? Não, a gente viu ali que eles também podem infectar tanto vegetais quanto fungos, bactérias, né? C. Não possuem ribossomos, mas têm mitocôndrias essenciais para a atividade típica do metabolismo. Nossa, primeiro que ribossomos, mitocôndrias, são estruturas presentes nas células eucarióticas. E se é uma célula eucariótica, está dizendo, tem célula. Eles não têm células e muito menos atividade metabólica, né? D. Apresentam proteínas, carboidratos e lipídios, constituindo os envelopes para os envelopados. Apresentam proteínas, carboidratos e lipídios, constituindo os envelopes para os envelopados. Ok, nós vimos durante a aula que existem vírus envelopados e não envelopados. Mas todos contêm o quê? Cápsula de proteína, né? Então essa questão está bem coerente. Vamos ver a E. Reproduzem-se assexuadamente por cisparidade. Não, esse é um processo de reprodução presente nos moneras, né? Nas moneras. As cianobactérias, as bactérias, tá? Então, não. Então, nosso gabarito letra D, tá? Correto? Muito bem. Vamos para a nossa última questão de número 5. Decolando para o futuro. Diretor, dá um print aí para mim, diretor. Bota eu aqui. Tchim! Aê, diretor, deu? Tranquilo, bora lá. Opa! Aê, eita mulher atropelada. Bora. O HPV é um vírus com material genético de DNA não envelopado, que produz lesões epiteliais. Estamos falando de quem? HPV. Sobre esse assunto, analise as informações contidas no panfleto abaixo para responder a questão seguinte. Cadê o meu panfleto? Olha lá, gente. O vírus do papilomavírus, HPV, 80% das mulheres entram em contato com esse vírus durante uma situação da vida, né? Aí temos aí as vacinas, bivalente, quadrivalente, ok. O que é transmissão, prevenção, ok. Então vamos lá. Sobre a vacinação contra o vírus do HPV, é correto afirmar que 80% das mulheres que entram em contato com o vírus HPV já se encontram naturalmente vacinadas. 80% das mulheres entram em contato com o vírus durante alguma situação. 95% dos casos do câncer, do útero, não, né? Então, B. A vacinação de pré-adolescentes visa a imunização contra o HPV antes que se inicie sexualmente. C. Vacinas quadrivalentes são mais eficientes que as bivalentes contra os vírus dos tipos 16 e 18. Aí você vai fazendo essa comparaçãozinha com o nosso panfleto. D. Meninas de 11 a 13 anos eram mais susceptíveis à infecção em 2014 que meninas de 9 a 11 anos. E a letra E. A segunda dose da vacina estimula o sistema imune a produzir anticorpos diferentes daqueles produzidos com a primeira dosagem. Normalmente essas doenças têm
primeira, segunda dose, né? Mas o nosso gabarito, letra B, tá? A vacinação de pré-adolescentes visa a imunização contra o HPV antes que eles se iniciem, né, sexualmente. Tem aquelas curiosidades sexuais. Tudo bem, galera? Então, a gente vai finalizando essa aula e a gente se encontra num próximo momento. Beijo grande. Tchau, tchau.